E para a nossa última palestra da manhã, já lembro a todos os senhores que na sequência teremos o nosso almoço servido aqui mesmo, no Happy Day. Convido a médica veterinária Aline Fadelli. E com a palestra Capacitação de Manejo na Suinocultura e seu impacto na rentabilidade da granja, a palestrante Aline Fadelli. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os suinocultores do Brasil, em especial vocês que estão aqui hoje, e não somente vocês, mas também nós que trabalhamos em toda a área da suinocultura, e agradecer não só pelo Dia do Suinocultor, mas pela sua força, garra e persistência em tempos tão difíceis. Além disso, quero agradecer a todos que estão online, que estão aqui nos prestigiando esse evento que foi feito com muito carinho para todos vocês. Não posso deixar de agradecer ao pessoal do Presente Rural, ao pessoal do Frimeza, que contribuíram para que esse evento acontecesse. Hoje eu vou focar sobre manejo de capacitação voltado para a maternidade, em especial como otimizar a produção de leite. Pois, hoje, em frente aos desafios que estamos passando, com a crise, o cenário atual da suinocultura, não temos margem para manter em nosso sistema de produção animais com baixo desempenho, quando muitas vezes poderia ser evitado. Então, para expressarmos o máximo de potencial do animal, o trabalho e a oportunidade, ela começa lá na maternidade. Pois um leitão com bom perfil de GPD, ele replicará em ganhos, em creche, terminação e vai chegar até o abate. Bom, então, sobre o que eu vou falar hoje é sobre a produção de leite. Quais são os pontos críticos que devemos avaliar para otimizar? Resumindo, quais são as principais oportunidades que passam despercebido no nosso dia a dia e que essas oportunidades, elas têm um impacto negativo na produção. Então, o que eu quero passar para vocês hoje é saber identificar essas oportunidades e evitá-las, pois é um grande passo para não permitir que isso aconteça. Então, aqui, se eu tenho uma granja e eu estou passando por algum desafio na produção de leite, ou às vezes eu não tenho um desafio, mas eu tenho uma oportunidade de melhorar um pouquinho mais, eu quero passar para vocês quais são os principais fatores que têm um impacto negativo na produção. O primeiro deles, depois eu vou falar um pouquinho de como cada um funciona. Primeiro, pouco estímulo. Segundo, problemas sanitários pós-parto. Terceiro, baixo consumo de água. Quarto, baixo consumo de ração e ou falhas nutricionais. E por último, distúrbios hormonais. Então, falando um pouco sobre pouco estímulo. Por que é tão importante o estímulo para a produção de leite? Pouca gente sabe. E o pessoal na suinocultura, eles precisam entender a importância de cada coisa para conseguir fazer o manejo da forma correta. Então, antes de falar um pouquinho sobre o que causa essa falta de estímulo, eu quero explicar para vocês como que ele funciona, por que ele é importante. Então, assim, a partir do momento que o leitão começa a mamar, ele vai realizar uma estimulação mecânica do aparelho mamário da fêmea, através da sucção. Quando o leitão faz essa estimulação no aparelho mamário da fêmea, é enviada uma mensagem para o cérebro do animal através de um reflexo que chama reflexo neurohormonal. Com isso, gente, os hormônios que são responsáveis pela lactação, eles serão enviados até as glândulas mamárias através do sistema sanguíneo, garantindo assim uma boa lactação. Então, por isso que ele é tão importante. Então, quais são esses hormônios? O pessoal das granjas... Passa para mim, por favor. Ah, não, foi. O pessoal da granja tem um pouquinho de dúvida, Muitos acham que quem produz leite é a ocitocina, quando na verdade não é ela que é responsável. Então, quem que faz a produção de leite? Prolactina. É a prolactina que é responsável pela produção de leite. Por sua vez, temos a ocitocina, que faz a ejeção do leite, ou seja, a descida. Então, ambas trabalham juntas no processo de garantir a lactação da fêmea. Então, agora eu entendi que o estímulo é importante para a produção, certo? Então, se eu identificar qualquer coisa na minha granja que possa causar uma diminuição da frequência das mamadas ou da leitegada ou do leitão, o que vai acontecer? Os níveis de prolactina vão cair, podendo levar a uma baixa produção de leite, porque está faltando estímulo. Então, de maneira bem resumida, gente, a produção de leite ela funciona de acordo com a demanda.
Quanto maior for o estímulo, maior é a produção de leite. E não é só para suínos, não. É para todos os mamíferos, inclusive as mulheres, né? Então, isso é muito, muito importante. Agora que eu sei, né, que é importante a produção o estímulo, eu quero passar para vocês quais são as principais causas de falta de estímulo. E são coisas que passam despercebido no nosso dia a dia. Primeira delas, falta de vigor dos leitões na sucção. Então, são leitegadas ou leitões fracos, que não realizam o estímulo correto no aparelho mamário. E eu vou falar um pouquinho, então, como a gente vai combater isso. Segunda coisa, leitão ao pé de acordo com tetos viáveis. Muitos casos de granjas que o pessoal não explora a capacidade lactacional da fêmea. Ou seja, tem uma leitoa que tem 16 tetos, mas tem medo de colocar 16 leitões, coloca 14. Tem uma fêmea velha que está com 14 tetos, coisa mais linda, muitas vezes até mais bonita do que uma fêmea jovem. Mas não vou colocar 14 não, porque é uma fêmea velha, coloco 12. Então, a gente tem que parar de realizar esse manejo, porque a gente prejudica o estímulo no aparelho mamário e, consequentemente, a produção de leite. Depois eu vou falar um pouquinho também. Mortalidade alta após 48 horas, que é após a uniformização. Granjas que têm problema com mortalidade alta têm problema de produção de leite. Por quê? Porque são fêmeas que chegam no final da lactação com pouco estímulo ao pé, né, no aparelho mamário. Então, é importante combater também. Essas três coisas aqui, gente, elas estão intimamente ligadas a colostro e uniformização. Então, eu vou falar para vocês quais são as principais oportunidades em relação a isso depois. Outras coisas que também são comuns. Interferência nas mamadas. Isso acontece mais do que vocês imaginam. E eu vou dar alguns exemplos do que é uma interferência na mamada. Primeiro deles, na hora de fazer a uniformização e a classificação. O pessoal deixa para ver quantos leitões que vai sobrar, se vai precisar de mãe de leite, se precisa disso, precisa daquilo, depois que colocou os leitões no carrinho ou no escamoteador. Já vi vezes de os leitões ficarem presos mais de 2 horas, enquanto a pessoa que está uniformizando está contando o teto, está vendo se precisa de mãe de leite. Então, assim, essas coisas elas precisam ser feitas antes. A gente não pode deixar um manejo de classificação e uniformização demorar tanto tempo, mais de 1 hora. O leitão precisa mamar e a fêmea precisa ser estimulada. Então, isso vai trazer consequências ruins para a minha produção de leite. Então, estejam atentos a isso. Depois eu vou passar algumas estratégias para diminuir esse problema. Outra coisa que interfere nas mamadas, mesmo raciocínio. Eu vou fazer o manejo com o leitão lá no 3º dia. Tem pessoas que fecham a sala inteira lá no escamoteador ou no carrinho para agilizar, né, para facilitar tempo. Quando vai ver, chega na última leitegada, lá já faz mais de 1h30 que o leitão está preso. Então, evitem isso, fechem 2 por vez, ou se atentem a não deixar o leitão preso por mais tempo, mais de 40 minutos. Mais uma coisa que eu vou falar para vocês, inclusive eu fui numa granja e o próprio dono da granja falou que faz isso. Então, olha como passa despercebido no dia a dia. Hoje em dia, a gente fala muito para o pessoal estimular a fêmea a comer e beber água, certo? Só que, se tem um problema nisso, que tem pessoas que, ao levantar a fêmea para estimulá-la, eles levantam bem na hora que a fêmea deita para dar mamar. Então, a fêmea deitou para dar mamar, o fulano, toda hora, a hora que ela deita, ele está lá levantando ela, cutucando ela, atrapalhando. Então, gente, como a descida do leite ela é tão rápida, se você vai levantar a fêmea para beber água ou comer, não te custa ir lá buscar um rodo ou uma colher lá de pedreiro para limpar, né, as fezes. O tempo que você foi buscar lá, a fêmea já parou de dar mamar. Então, você pode iniciar ali o seu levantamento das fêmeas. Eu comentando com o produtor, ele falou, Aline, eu faço isso e eu nem percebo. A porca está dando um mamar lá, eu sempre levanto ela. Então, é coisas que passam mesmo despercebido. Problemas sanitários de diarreia e artrite, mesma coisa. O leitão que tem diarreia ou artrite, eles não estimulam a fêmea corretamente. Por isso que é comum a gente ver fêmeas de leitões que têm diarreia secarem. Então, é preciso estar sempre atento. Identifiquei uma artrite, já tenho que ir lá medicar. O leitão que tem artrite, ele fica com dor, ele perde, às vezes, 1, 2 mamadas, já é o suficiente para o teto dele começar a secar. Então, a gente tem que estar atento a isso. No caso da diarreia, sempre dê alguma vitamina que abra o apetite do leitão, porque ele fica meio enjoadinho ali, então você estimula ele a procurar a fêmea. Uso exagerado de suplementos biorais. Então, assim, hoje a gente fala, se precisar fazer alguma coisa para ajudar um leitão fraco, uma leitegada de leitões pequenos, faça alguma vitamina que abra o apetite do animal. Eu preciso fazer alguma coisa que dê energia para ele e dê fome. Ele precisa estimular minha fêmea. Tem alguns casos que o pessoal exagera tanto em dar algumas coisas que suplementam o animal,
E ele não tem fome, então ele perde a próxima mamada. Então o leitão está ficando a coisa mais linda. Mas e a fêmea? Está faltando estímulo e, consequentemente, vai diminuindo a produção de leite. Sempre sigam a orientação do fabricante, como é para ser feito. Então, não exagerem em produtos que possam atrapalhar a próxima mamada. E sim, usem os que podem incentivar. Bom, então lembra que eu falei para vocês que eu vou falar um pouco sobre as oportunidades do manejo de colostro e uniformização, né, para evitar a falta de estímulo. Só que antes de eu falar de manejo de colostro, é uma coisa que todo mundo na suinocultura, o pessoal que trabalha na maternidade, tem que aprender. Como funciona o colostro? Porque assim eu vou conseguir otimizar o manejo que eu já faço. Então, eu coloquei bem resumidamente. O colostro, gente, ele funciona assim. A partir do momento que a fêmea inicia o parto, de 0 a 6 horas, eu tenho o máximo de concentração, tanto de proteínas como imunoglobulinas no colostro. Além disso, eu tenho maior volume também. Então, nesse período de 6 horas, é muito mais rápido e mais fácil do leitão ingerir colostro. Quem trabalha em maternidade aqui sabe que é nesse momento que você tira leite com facilidade. Depois disso, você já não consegue tirar com facilidade. Outra coisa, após as 6 primeiras horas, o colostro ele sofre uma redução de 50% a menos comparado com a sua produção inicial. Então, ele passa do colostro rico, nas 6 primeiras horas, para o colostro pobre. Então, a gente precisa otimizar isso nas 6 primeiras horas. Então, gente, como vocês podem ver, é uma diferença expressiva, gritante, de qualidade de colostro e quantidade que fica disponível para os leitões que nascem por último, né? Então, muitas vezes, os leitões, como a gente sabe que a maioria dos partos ela tem uma média de duração de 4 a 6 horas, né, uma média, então tem muitos leitões que nascem por último e tem pouca chance de chegar àquele colostro rico. E muitos nascem nem chance tem, né? Às vezes uma fêmea que dá um problema no parto, tem mais de 6 horas de duração o parto, nem chance ele tem, ele só sobra o colostro inferior. Então, sabendo disso, gente, tem uma... Passa para mim. Então, assim, ó, hoje, né, uma estratégia que a gente está usando bastante é o revezamento de mamada, mamada alternada, cada lugar fala de uma maneira. Mas é uma estratégia que é usada para garantir que todos os leitões mamem colostro. Só que vocês não sabem o quanto que esse manejo aqui tem oportunidades nas granjas que a gente visita. Então, é um manejo que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo fala que sabe, que todo mundo faz. Só que quando você vai ver na prática, existem vários fatores que podem fazer com que esse manejo se torne pouco eficiente. Então, vamos falar sobre esses fatores hoje. Primeiro deles, que acontece bastante, não separar a leitegada em 3 grupos para fazer o revezamento. Muitos lugares só separam em 2. Se eu separo só em 2 grupos a minha leitegada, vocês não concordam que eu vou estar prendendo o meu leitão que nasceu por último? Eu não posso prender o meu leitão que nasceu por último, ele só tem pouca chance para mamar o melhor colostro. Então, eu preciso que seja 3 grupos, porque daí eu preservo aqueles leitões que nasceram por último, eu identifico eles, mas não é para prender, não, é para ficar 100% mamando na fêmea. E com isso, eu revezo ali no revezamento só o primeiro e o segundo grupo. Então, é uma coisa que o pessoal tem que começar a ajustar. Incluir o grupo de risco no revezamento. Aqui está a importância das pessoas, os colaboradores, entender sobre colostro. Muita gente, você chega na granja, está certinho, tem 3 grupos identificados, 3 cores. Mas quando você vai ver o manejo, ele está prendendo lá o grupo vermelho, que é o último leitão, dentro dos camoteador. Porque está lá despercebido, passou despercebido. Então, o pessoal precisa entender. O último leitão, ele é meu grupo de risco, porque ele tem menos chances de mamar o melhor colostro. Então, ele não é para ser preso. Não identificar leitões por ordem de nascimento, outra coisa que acontece bastante. Às vezes eu vou nas granjas e a pessoa fala assim para mim, Aline, eu não preciso identificar agora, na hora que está nascendo, porque depois, se encher a fêmea, eu vou lá e identifico. Só que o que acontece? Às vezes, na correria, quando você chega lá, já tem 20 leitões. Então, o que você vai fazer? O que a pessoa automaticamente faz? Ela olha os leitões maiores e marca como os primeiros e prende. Então, é preciso, para você ter segurança nesse manejo, que você identifique, o leitão nasceu, já marco ele de acordo com o grupo que ele pertence, para evitar que eu erre no revezamento e prenda um leitão. Só porque ele é bonito, eu vou achar que ele foi o primeiro e vou prender. Aí eu peco nesse aspecto. Pode ir. Outra coisa, gente, não oferecer uma boa oportunidade por grupo. O que seria o ideal para fazer o revezamento? Se todo mundo conseguisse nas 6 primeiras horas.
Porém, não é todo mundo que consegue, né? A correria, às vezes é pouca mão de obra. Qual que é o mínimo? O mínimo para se tornar eficiente é 2 vezes por grupo. Então, se é 2 grupos que eu estou revezando, tem que ser 4 vezes, que eu vou prender, soltar e depois eu repito o processo. Por que tem que ser no mínimo 2 vezes? Muitas vezes, se você prende lá, vamos supor, eu prendi os primeiros que nasceram. Os 40 minutos que ficaram presos, que é o ideal, não é todo leitão que está solto que vai aproveitar a oportunidade de mamar. Às vezes, um dos leitões lá vai aproveitar os 10 minutos que estão acabando, porque ele ainda está se recompondo, ele está procurando teto. Então, eu preciso repetir o processo, porque eu tenho mais uma segurança que esses leitões vão chegar ao teto e ter a oportunidade de mamar o que precisam. Então, no mínimo, tem que ser 2 vezes por grupo. E o ideal, 6. Realizar o revezamento apenas durante o parto, outro problema que a gente vê nas granjas. Tem fêmea que pare rápido, e aí, às vezes, você não fez, no mínimo, 2 vezes por grupo, e por ela terminar de parir, fica difícil do pessoal identificar que está revezando. Então, eu tenho 2 problemas. Muita granja para o revezamento, porque a fêmea terminou de parir, e outras continuam, mas esquece o leitão preso dentro da casinha. Por quê? Porque não está mais parindo, então o pessoal não dá mais tanta atenção. Hoje a gente já está com umas estratégias de identificar a baia que ainda está sendo realizado o revezamento. Ou com uma plaquinha, ou dobrando a ficha, não importa, mas tem que identificar, porque de longe você vê, opa, lá no fundo da sala eu tenho uma baia que está revezando, eu não posso esquecer dela. Se você não marca, você esquece, na correria do dia a dia. Em condições normais, não garantir que o leitão mame o colosso da própria mãe. Acontece muito. O pessoal não espera o leitão mamar o colosso da própria mãe e sai tirando ele, colocando ele, vamos supor, encheu aqui, tem bastante leitão que nasceu nessa fêmea. Ao invés de começar um revezamento para garantir que todo leitão mame pelo menos um pouco o colosso da própria mãe, já joga para a fêmea do lado que começou a parir, só para não realizar o manejo. Aí eu tenho 2 problemas. O leitão, ele mama todo o colosso daquele leitão que ainda não nasceu, e também na hora que encher aquela fêmea, onde é que eu vou colocar os leitões? Eu vou ter que começar a revezar. E aí, como é que eu vou encaixar esses leitões que é da outra no meio do revezamento? Que grupo que ele vai pertencer? Então, ele só me atrapalha do que ajuda. Então, eu tenho que garantir que eles mamem o colosso da própria mãe. Não realizar o revezamento em sequência a partir do nascimento do grupo de risco. Então, é só lembrar, se nas 6 primeiras horas eu tenho o melhor colostro, eu não posso revezar 2 vezes agora, depois eu vou lá conversar com o fulano, com o ciclano, depois eu volto lá revezar de novo. Aí o tempo está passando, gente, eu falo para o pessoal nas granjas, o colosso é um relógio. Cada minuto que você perde tempo para otimizar esse manejo aqui, o que vai adiantar? O leitão vai mamar o quê? O colosso inferior? Então, a gente tem que otimizar o revezamento em sequência. Pode ir. Realizar e receber doações de leitões recém-nascidos de outras fêmeas em trabalho durante o parto, que foi o que eu já falei, evitar esse tipo de problema. Pode ir. Então, assim, gente, falei várias oportunidades, né, que vocês têm que sempre estar atentos na granja. Como que você sabe que o seu revezamento não está certo? Como que você sabe que você tem oportunidade? Olha o seu resultado. Granja que fala para mim que faz o revezamento, mas tem alta mortalidade, de esmagamento e inanição, pode pesquisar que eu acho alguma oportunidade ali. Não tem como. Se eu garantir que todo mundo mame colostro, não tem como eu ter uma alta mortalidade de esmagamento e nem de inanição. Alguma coisa eu estou fazendo de errado e eu tenho uma oportunidade. Agora, pode ir. Agora, falando no mesmo sentido sobre a classificação e uniformização de leitões. Quais são as oportunidades mais comuns que a gente vê no campo? Pode ir, moço. Primeiro, né, que eu já falei, a quantidade de leitões inferior à capacidade lactacional da fêmea. Então, vamos estimular o que a fêmea tenha de tetos bons. Quanto mais leitão mamando, mais produção de leite. O organismo dela vai entender, eu tenho 14 tetos produzindo leite. Eu só tenho 12 leitões mamando, eu não preciso produzir tanto leite. Então, vamos estimular nesse sentido. Uniformização tardia, uma coisa que eu vejo nas granjas também. O pessoal tem tanto medo de, às vezes, retirar o leitão de maneira equivocada, que quando vê, ele esquece o leitão lá e ele vai tirar no outro dia. Já deu mais de 24 horas ali que o leitão nasceu. O que acontece? Quando eu faço a uniformização muito tarde, o leitão tem 2 coisas. Ele acostuma com a mãe e ele já começa a definir teto. Quando eu pego ele e faço uma uniformização, é bem comum a gente ver nas granjas o pessoal fazer e a gente nota aquele leitão correndo em volta da baia procurando a mãe dele. Então, quando o leitão fica fazendo esse tipo de comportamento,
ao invés dele estar estimulando a fêmea, ele está lá procurando a mãe. Então, essa fêmea ela tem um problema de falta de estímulo e o leitão, consequentemente, também pode ter um problema de baixo desempenho. Deixar leitões presos por longo período, igual eu falei para vocês. Então, hoje a gente está trabalhando com algumas estratégias para melhorar isso. Inclusive, eu já fiz isso e vi na prática erros que eu mesmo cometi. Então, o que acontece? A gente precisa, antes de fazer a uniformização, eu já tenho o número de tetos que as fêmeas têm? Não é na hora da uniformização que eu vou contar fêmea por fêmea quanto teto tem. Tem fêmea que dá trabalho levantar. Quando vê, você está 40 minutos contando a quantidade de teto que tem, o leitão lá sem mamar dentro do carrinho. Então, antes do manejo, já deixa na fichinha do parto lá. Essa tem 16, essa tem 14. Deixa fácil para você. Outra coisa, antes de pegar em leitão, eu já olho as fêmeas do lote. Ah, qual fêmea aqui que é uma boa candidata para mãe de pequenos, caso eu precise? Eu já tenho que saber quem que é a fêmea boa para mãe de pequenos, porque na hora que eu vou fazer a uniformização, eu já vou colocando os pequenos nela. Eu não posso deixar os coitadinhos dos pequenos dentro do carrinho, morrendo lá, sufocados, sem mamar. E acontece muito isso. O pessoal vai arrumando os leitões lá, sobra sempre os pequenininhos lá. Quando vê o leitão já está caído, já está passando fome. E aí, depois que ele vai lembrar, ah, não, agora tem que procurar uma mãe de pequenos. Aí ele volta tudinho de novo nas fêmeas que ele já mexeu para achar a mãe de pequenos. Então, vamos fazer isso antes do manejo. Mesma coisa a mãe de leite, ver quantos leitões está sobrando. Então, é para facilitar mesmo o manejo, se tornar mais eficiente. Demora na uniformização de fêmeas com baixo nascido. Outra coisa que eu vejo muito nas granjas. Fêmea que nasceu pouco, né? Ah, uma fêmea que furou o lote. Nasceu 10, tem 14 teto bom. Eu já posso, assim que ela terminou o parto, pegar um leitão que já tenha mamado colostro e ainda está nas primeiras 24 horas, que ele possa ingerir colostro bom, e colocar nessa fêmea para estimulá-la. Eu não posso deixar essa fêmea com 10, 8 leitões até amanhã. Os tetos não são estimulados. Consequentemente, esses tetos começam a secar, começam a refugar. Depois, a fêmea não vai ter uma boa produção de leite no início. O leitão vai sofrer. Então, é preciso que a gente já consiga. Nesse sentido, a gente ajuda duas coisas. Tanto o estímulo no aparelho mamário da fêmea, quanto os leitões que estão sobrando. Às vezes tem leitão sobrando lá que você já fez tudo o revezamento certinho, não tem onde pôr. E a fêmea do lado lá para você colocar e incentivar ela. Uniformizar os leitões novamente após 24 horas da uniformização. Então, refugou o leitão, viu que a fêmea está com um teto refugando, só tirem o leitão. Não comece a trocar leitão achando que você vai colocar um leitão bom lá e o teto vai ressurgir do nada, vai ser uma mágica. Não acontece isso, muito pelo contrário, pode causar refugagem de mais de um leitão e até a secagem da fêmea por briga e estresse. Então, eu vi que deu algum problema ali, a fêmea está refugando, tiro e coloco em outra fêmea. E nunca troco o leitão depois de 24 horas. Realizar troca entre leitegadas, a mesma coisa. Eu não posso ficar, ai meu Deus, esse leitãozinho aqui está um pouco menorzinho e esse leitão está um pouco mais bonitinho. Fica trocando toda hora. O leitão vai passar por mais um estresse de briga por hierarquia, então eu tenho que respeitar até o momento que eu posso mexer com ele ou não, que é as primeiras 24 horas após a uniformização. Classificar, deixando leitegadas com pequenos e grandes junto. Outra coisa que a gente sempre fala. Agora, a suinocultura atual está visando sempre mexer menos, né? Antigamente mexia muito no leitão, deixava leitão do mesmo tamanho, o P, com o M, com o G. Hoje em dia, a gente só tira o excedente e tira a disparidade que seja excessiva entre um leitão e outro. Um exemplo, um leitão pequeno numa leitegada de grande e médio, eu vou tirar o leitão pequeno. Um leitão grande na leitegada de médio para pequeno, eu vou tirar o leitão grande. E acontece, às vezes, do pessoal esquecer e deixa o leitão pequeno com o leitão grande. Então, evitar isso daí. Na mãe de pequenos, uniformizar leitões fracos ou que não realizem o estímulo correto do aparelho mamário. Então, para fazer uma mãe de pequenos e ela ter sucesso, eu preciso que todos os leitões que eu vou pôr nela sejam leitões viáveis, que tenham mamado colostro, que consigam caminhar e chegar na teta. Eu não posso jogar leitão que está morrendo, senão a fêmea vai secar. Outra coisa, eu não posso fazer uma baia de pequenos de leitão tudo pequenininho. Eu tenho que colocar uns leitões mais fortinhos, que sejam da classe dos pequenos ainda assim, só que ajudem a estimular o aparelho mamário da fêmea. Senão nunca vai dar certo a minha baia dos pequenos. Sempre você vai notar que os pequenos estão morrendo e a fêmea está secando. Então é outro problema que é comum. Não repor leitões mortos por esmagamento nas primeiras 24 horas que uniformizou. Aqui eu vejo dois problemas no dia a dia a campo. O pessoal não se organiza para saber qual que é a fêmea que morreu o leitão ali esmagado, para logo repor, né, de manhã, digamos assim, ah, morreu de noite, de manhã já posso pegar e repor. Deixa para ver isso lá no final do dia. Então, a fêmea ficou o dia inteiro com um teto bonito lá, que acidentalmente um leitão morreu esmagado,
mas que eu poderia ter colocado um leitão ali para estimular e ficou o dia inteiro sem. Então, já pequei no estímulo. E outros, eles nem repõem. Então, a fêmea perde, às vezes, um leitão no pé, né, por causa de falta de atenção. E, às vezes, fazendo lá, faltando lugar para colocar leitão quando você tem uma oportunidade ali perto de você. Então, se organizem para isso. Isso daqui é uma coisa até nova que eu coloquei ontem de noite, porque é uma coisa que eu tenho visto nas granjas e eu quero comentar com vocês. Retirada equivocada de leitões na catação que aparentemente para a pessoa é refúgio. O que acontece, gente? A gente tem que pensar em duas coisas. Se eu não vou deixar os leitões tudo do mesmo tamanho, igual antigamente, igual há anos atrás que eu deixava, vocês entendem que os leitões que eu deixei, vamos supor, uma leitegada média e grande, que o médio vai ter um desempenho, vai ter um tamanho diferente do leitão grande? Então, você tem que saber isso. Quando você vai fazer uma catação de refúgio, você tem que olhar o que é refúgio e o que não é refúgio, que às vezes é só leitão pequeno, mas ele é bonito, ele é rosinha, ele tem a barriguinha bonita. Aí eu vejo muito nas granjas acontecer assim. O pessoal vai catar refúgio e acaba tirando esse leitão, que é um pouquinho menor da leitegada, eles têm quase que um toque, assim, não pode ver no leitão menorzinho do que o restante. Aí, sabe o que você faz? Você prejudica de maneira muito agressiva a produção de leite da fêmea. Tem gente que tira 2 leitões, às vezes ela está com 14, tudo bonito, cheinho, não é leitão refúgio. Você tira 2 leitões, porque é um pouquinho menor. E aí, o que vai acontecer? O organismo dela entende, eu não preciso produzir mais tanto leite, diminuiu a minha demanda, então eu vou produzir menos leite. Ao invés de eu ajudar, estou piorando a minha produção de leite na granja. Então, é importante fazer treinamentos com os colaboradores para identificar o que é refúgio e o que não é refúgio. Pode ir. Gente, antes de eu falar de falhas, de oportunidades nutricionais, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando a granja ela tem uma baixa produção de leite, o que é comum da gente ver? É os tetos traseiros refugando, não é? Quando você tem um problema de refugagem na granja, os tetos traseiros sempre estão secando. Eu quero explicar para vocês qual que é a explicação dos tetos traseiros refugarem, né, e como evitar isso. Pode passar. Então, aqui eu coloquei uma foto para vocês de uma fêmea que está com uma produção de leite ok, está produzindo leite de todos os tetos. Eu quero explicar para vocês como que funciona. Deixa eu ver se vai. Então, aqui eu coloquei um desenho para ilustrar, gente, por que os primeiros par de tetos sempre vão ser tetos mais bonitos, maiores e mais cheios. Porque a artéria mamária que irriga essas glândulas mamárias, ela é de maior calibre. Ela é uma artéria que vem cranial, ela é a artéria mamária cranial. Lembra que eu falei para vocês? Os hormônios lá vai tudo através do sistema sanguíneo. Então, aqui sempre vai receber mais irrigação que os demais pares de teto. Quando chega aqui nos tetos traseiros, e vocês podem perceber que quem sofre primeiro não é o teto de trás, não é o último. É sempre ou o penúltimo ou o antepenúltimo junto. Porque é justo ali que ocorre a ramificação da artéria mamária com maior calibre para a artéria mamária com menor calibre, que é a abdominal. Então, sabendo disso, vou mostrar para vocês uma foto. Pode passar. Pode passar. Então, aqui, gente, é isso aqui que acontece que você vê. O penúltimo, antepenúltimo refugou. Então, sabendo que sempre chega menos sangue aqui, se eu tiver na minha granja qualquer falha nutricional, né, a fêmea não está ingerindo o nutriente que precisa, ou alguma questão sanitária, é ali que esse teto que vai sofrer, porque é ele que chega menos sangue, então vai chegar menos nutriente mais ainda para esse teto. Então, é por isso que ele seca primeiro. Então, para a gente evitar isso aqui, é só a gente trabalhar algumas estratégias que eu vou passar para vocês agora. Pode ir. Então, assim, vamos falar primeiro de problemas sanitários. O problema sanitário também vai diminuir a irrigação no aparelho mamário. Então, o que é preciso saber? Gente, evitem partos longos na granja de vocês. Partos longos é problema. A gente não pode ter mais do que 20, 25% de fêmeas parindo com mais de 5 horas. E o que seria esse 20, 25% aqui? É fêmea velha, fêmea gorda, que toda granja tem. Toda granja tem alguma fêmea que dá problema. Então, é o aceitável. Por que eu não posso ter muita fêmea parindo com mais de 5 horas? Porque aumenta a chance de retenção de placenta, até retenção de leitão, e compromete ali a produção de leite, porque pode dar uma febre, pode dar um corrimento, a fêmea se desgasta muito, ela demora muito mais para levantar para comer, ela passou o dia inteiro parindo, então isso só tem consequências na produção de leite. Então, eu vou passar para vocês
quais são as oportunidades mais comuns em relação a uma granja que tem problema na duração de parto? Então, se você tem problema na duração de parto, vamos ver aqui quais são as maiores oportunidades. Arraçoamento pré-parto incorreto. Então, se eu vou num cliente que tem esse problema, eu já olho o arraçoamento pré-parto. Como é que ele está fazendo? Ele está garantindo que a fêmea tenha um bom aporte de energia para se sustentar no parto e, assim, ter contrações e conseguir parir da melhor forma possível? Tá ou não? Ah, tá ok, não tem problema. Então, vamos para o segundo passo. Não identificar e nem dar prioridade à fêmea de risco durante o parto. Vocês precisam começar a identificar quem que é a fêmea de risco, fêmea gorda, fêmea velha e fêmea que tem histórico alto de natimorto na ficha. Então, antes de parir, coloca lá, essa fêmea de risco. Eu coloco uma plaquinha, eu dobro a ficha, se organiza com o pessoal da sua granja. Como é que a gente pode identificar que fique de maneira prática? Tem que me chamar a atenção. De longe, a fêmea está parindo, eu estou vendo que ela é de risco. Assim, eu dou mais atenção para essa fêmea, e geralmente é essa fêmea que tem um parto longo, que tem um parto distóxico, que dá mais natimorto. Outra coisa. Opa. Volta para trás. Aí. Outra coisa, alto percentual de fêmeas gordas e velhas, a gente também tem que verificar. Falha no acompanhamento de levantamento de dados. Tem granjas que eu vou e eu pergunto para a pessoa, como é que está parindo? Qual que é a duração de parto? Ah, eu não sei. A pessoa ainda não entendeu a importância de saber como que está a duração do parto da sua granja. Porque assim você sabe que você tem um problema e você consegue trabalhar para evitá-lo. E, por último, aqui, coberturas em fêmeas com histórico grave de distocias. Né? Então, identificar para eliminar essa fêmea logo do plantel. Quem é parteiro aqui, gente, acredito que muita gente já fez um parto aqui. Tenha conhecimento. O que a gente vê? Fêmeas que parem rápido, com menos de 5 horas, elas fazem isso aqui, ó. Elas se limpam de maneira, coisa mais linda, a placenta de uma vez. Você pode erguer a placenta, ela está intacta. Porque a fêmea tem energia ainda. Ela, nas primeiras 5 horas, ela é capaz de se limpar corretamente. Por que eu não posso ter parto longo, então? Depois de 5 horas, a fêmea começa a ficar mais desgastada, com menos energia. Então, a gente começa a ver o quê? Ah, ela vai se limpando aos pouquinhos. Ela joga um pouquinho de placenta agora, depois ela joga mais um pouquinho. E aí, o risco de ficar um pedacinho dentro dela e dar algum problema de corrimento ou infecção é gigantesco. Por isso que a gente tem que evitar isso. Pode ir. Outra coisa da parte sanitária, gente. A gente sempre recomenda monitoramento do estado de saúde da fêmea pós-parto. Só que tem um problema. Não é toda granja, gente, que consegue fazer esse monitoramento, porque demanda mão de obra e demanda tempo. O ideal seria, se todo mundo conseguisse, medir a temperatura da fêmea e observar como é que ela está no pós-parto durante 3 dias seguidos após 24 horas. Ah, Aline, eu não consigo fazer isso. Aí tem pessoas que falam assim para mim, ah, mas eu vejo que a fêmea está com febre porque ela para de comer. Então, a fêmea parou de comer, ela está com febre. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Falta de apetite é o único parâmetro a ser avaliado? E eu vou falar para vocês que não. Então, eu dei um exemplo dessa fêmea. Essa fêmea aqui é uma fêmea que lambeu o coxo, então ela estava se alimentando super bem. Os leitões estão bonitinhos, estão tudo rosinha, a fêmea está com o aparelho mamário rosinha. Então, é uma fêmea que, se você olha na sua granja, você nem percebe que ela tem algum problema, é uma fêmea tranquila. Eu fui fazer a aferição de temperatura dela na hora mais fresca do dia, e lembrando, era uma granja climatizada, deu 39,9 graus de febre. Então, assim, nem sempre a fêmea que parou de comer, ela não vai ter febre. Às vezes, ela começa a febre hoje, só que só amanhã ela vai parar de comer. Amanhã que ela vai começar a refugar leitão. Então, dessa maneira, eu consigo ser assertivo nas minhas decisões. Eu tomo atitude antes de dar problema. Pode ir. Então, eu coloquei para vocês aqui mais alguns parâmetros para vocês avaliarem se a fêmea tem febre ou não, caso você não consiga fazer em 100% das fêmeas, você não tenha mão de obra disponível. Pode ir. Primeiro, além da falta de apetite, início de diarreia em leitão. O que é esse início de diarreia em leitão? Se eu não tenho problema sanitário na minha granja, e do nada uma fêmea está me dando diarreia na leitegada, então eu tenho que ficar de olho, ver se essa fêmea não tem febre ou dor. Porque a febre e a dor, além de diminuir a produção de leite, a dor inibe a descida do leite. Então, às vezes, o leitão fica por longos períodos sem se alimentar, sem mamar, cai a imunidade, onde vem uma diarreiazinha ali por causa de ficar um longo período sem mamar. Então, se você vê que uma diarreia meio esquisita, vai lá e vê se a fêmea não tem febre. Outra coisa, refugagem expressiva. Não é normal uma fêmea estar bem hoje, chega amanhã, a leitegada dela está meio arrepiada, ou 1 ou 2 leitões refugando.
que quer dizer que aqueles leitões dos tetos traseiros. Então, vê se a fêmea não tem febre. Fêmea agitada, gente. Fêmea agitada. Quais são essas fêmeas? Fêmea que toda hora você tem que salvar ela, que o leitão está embaixo. Então, toda hora ela está esmagando o leitão, ela está agitada, ela não deita, ela não dá mamar. Então, essa fêmea eu tenho que ver se ela não tem febre. E caso ela não tenha febre, eu tenho que dar alguma coisa de dor para ela, porque dor ela deve ter no pós-parto. Então, assim, sobre a febre, então, quando que eu devo medicar? É sempre a partir de 39,5. Gente, esse daqui é importante também. Eu cansei de ir em granja e ver o pessoal medicando para febre com 38,5. O pessoal se confunde de quando que é a febre da porca. Então, é a partir de 39,5 que é febre. Então, é importante passar sempre isso para os seus colaboradores para evitar medicações desnecessárias. Agora, vamos falar um pouquinho sobre baixo consumo de ração e falhas nutricionais. Então, assim, ó, se você identifica na sua granja que você tem um baixo consumo de ração, eu vou mostrar para vocês o que pode estar acontecendo com a fêmea para diminuir esse consumo. Primeiro, já falamos, sanidade da matriz. Então, se a minha granja está ok de sanidade, não tem nenhum problema, vamos para os outros aspectos. Baixo consumo de água, eu vou falar da água depois. Falhas no estímulo do consumo de ração nos primeiros 5 dias. Contaminação da ração, ambiência. E não ajustar o arraçoamento e os níveis de acordo com o clima. Eu não posso arraçoar minha matriz da mesma forma no verão, no calor, se eu não tenho climatização e essas coisas. Eu preciso me ajustar de acordo com o clima. Ah, está muito quente, então eu vou tratar nas horas mais frescas, né? Mais à noite, então eu preciso ter esses ajustes. Pode ir. Então, vamos lá. O primeiro fator que causa baixo consumo e também baixa produção de leite. Baixo consumo de água. E como que a gente vai resolver esse problema? Através do estímulo do consumo. Então, assim, eu preciso, gente, estimular a minha fêmea a beber água. Se vocês soubessem o poder que tem a água na produção de leite, todo mundo aqui daria mais importância para a água. E eu vou nas granjas e eu vejo quase ninguém dando importância para a água. E é ela que é a maior responsável pela produção de leite. Porque é ela que vai fazer com que a fêmea consuma a ração que ela precisa consumir. Imagina no calor a fêmea comendo ração que parece farinha sem beber água. Não come. E também, depois eu vou mostrar para vocês, ela faz parte da composição do leite, então por isso que ela é importante. Como que eu estimulo? Nos primeiros 3 dias, como os leitões são mais novinhos e tem risco de esmagamento, se na minha granja eu não consigo monitorar para evitar o esmagamento, então eu espero os primeiros 3 dias passar, que é o período mais crítico de esmagar, e aí eu vou começar a estimular essa fêmea, no mínimo 6 a 7 vezes ao dia, contando com o trato. Então, se eu trato 4 vezes, eu posso levantar mais 2 vezes. Se eu trato 3, eu vou levantar mais 3 vezes. No mínimo, tem que ser 6 a 7. Pode ir. E assim, gente, ó, uma fêmea em lactação, ela tem que beber, no mínimo, 40 litros de água por dia. 40. E você sabe que a fêmea é preguiçosa. Malemar deve beber 20, se você não levantar ela. É igual a gente. A gente sabe que tem que beber 2 litros, não sabe? Mas tem dia que você fica só deixando para depois. Quando vê, bebe 1 litro só no dia. É a mesma coisa. E também a gente tem que estar atento à vazão. Se você puder investir em alguma coisa na sua granja, invista na água, na vazão, como que está a qualidade da água. Inclusive, nós já fomos em clientes que a água que sai da chupeta, gente, sai quente. Como que a fêmea vai beber água quente, pelando? Muitas vezes o cano passa em algum lugar que bate o sol, e outras vezes eu já vi o cano da água passar dentro do escamoteador. Então, a água sai praticamente fervendo. Como é que a fêmea vai beber água? Então, invistam nisso, uma água de qualidade, façam análises que seja fresquinha a água e com uma boa vazão. Hoje a gente já fala de vazão de 4 a 5 litros por minuto. Se a fêmea consumir bastante água, gente, ela vai aumentar a produção de leite significativamente. É rápido que você vê a melhora. Por quê? Porque mais de 70% do leite é água. E com isso também, vocês diminuem a incidência de infecções urinárias, por 2 motivos. Uma, porque ela vai ingerir mais água, então ela vai ter menos chances de dar infecção de urina. E outra, porque a fêmea, ela urina sentada. Ela é tão preguiçosa que nem levantar para urinar, ela não levanta. Então, o ato dela urinar sentada pode deixar algum resquício de urina e causar algum problema de infecção. E mesmo que não dá infecção, pode causar dor e ardência a urinar. E a dor, gente, ela inibe a produção de leite. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode ir. Outra coisa também que afeta o consumo nas granjas. Pode passar outra foto. Granjas que têm falha no estímulo de ração nos primeiros dias. Eu preciso acertar.
Esse tipo de assunto, gente, eu conseguiria fazer uma palestra só sobre isso, porque é tanta coisa, tantas oportunidades que a gente vê, só que eu vou tentar destacar as coisas mais principais. Ó, nessas duas... Volta a foto. Nessas duas fotos aqui, eu vejo duas oportunidades diferentes. A primeira aqui é um coxo lambido. Então, se eu tenho coxo lambido, eu tenho a oportunidade de realizar um repasse na fêmea. Eu não posso deixar a fêmea de dieta na lactação. Outra coisa aqui, eu tenho um coxo que está cheio. Aqui eu posso ter 3 motivos por ele estar cheio. Ou a pessoa foi fazer um repasse nesse coxo aqui e deu além do que o necessário. Então, tem casos que a pessoa vai repassar, ao invés de ela dar um cheirinho, ela dá outro trato em cima. Aí a fêmea não come o próximo trato, porque é sem panzinho na fêmea. Outra questão, eu posso ter errado na quantidade de dar aquele estímulo para a fêmea, e a fêmea sobra um pouquinho de ração, e essa ração começa a perder cheiro. Passa horas ali sem mexer, então ela não é mais atrativa para a fêmea. E tem outra questão que pode passar outra foto. Isso aqui, gente, as pessoas têm que parar de se enganar, porque muita gente acha que se eu tiro a chupeta do coxo e coloco longe, a ração dela eu não preciso limpar com tanta frequência, porque não vai dar bicho, não vai feder. Gente do céu, a fêmea tem baba, ela baba em cima da ração. E tem fêmea que é tão espertinha que ela vai lá na chupeta e joga água dentro do coxo. Isso aqui é granja que de um dia para o outro a ração azedou. E como é uma granja que tem uma chupeta longe, o pessoal só limpa 1 vez na semana, 2 vezes na semana. E aí, nesse caso aqui específico, essa fêmea estava sendo medicada por falta de apetite. Aí você olha embaixo da ração da fêmea, é fedida. Então, assim, é importante a gente dar atenção individual para a fêmea, sabe? Pode ir. Outra coisa que eu quero falar sobre o repasse. O pessoal faz assim nas granjas. A fêmea, a fulana ali comeu tudo, está com o coxo lambido. E a ciclana ali do lado sobrou ração. O que o pessoal faz? Ah, então vou pegar essa ração aqui dessa fêmea, jogar para aquela e deixa a fêmea sem ração. Então, assim, às vezes a fêmea não quis comer naquele momento, depois ela vai levantar para comer, não tem mais a ração dela. E aí, no dia, ela perdeu um trato. Então, às vezes, ela perde 2 quilos do dia que ela deveria comer. Então, qual que é o certo nesse caso? Realmente, você tem que tirar aquela ração daquela fêmea que sobrou e passar para aquela que comeu para evitar até que fique velha, fique com mau cheiro. Só que, ao você fazer isso, você já volta a ração nova para aquela fêmea que você tirou. Sempre deixa a ração nova, com bom cheiro, que seja atrativo para essa fêmea. Não tem problema você passar de uma para outra. O problema é você não dar para aquela que você tirou, e acontece bastante. Então, assim, gente, eu vou até dar um exemplo de... Não, volta. Meu Deus, 5 minutos. Então, assim, gente, ó, por que eu quero que vocês entendam a importância do estímulo? É igual a gente. Se eu não tenho um bom estímulo na primeira semana, vocês têm que entender que a primeira semana da fêmea, ela ainda está em reeducação alimentar, vamos dizer assim. Então, vocês sabem que você não pode dar demais para uma fêmea que é perigoso ela empanzinar, né? Porque ela se empolga para comer. E também eu não posso deixar a fêmea com fome, porque ela vai acostumar a comer pouco. É igual o fulano ali, que é acostumado a comer sempre pouquinho, ele não consegue comer bastante. E quem come bastante todo dia no almoço, ela já tem um estômago mais laceado. Então, o que eu vou fazer? Devagarzinho, eu vou estimulando a fêmea para que ela tenha capacidade de comer melhor na segunda semana em diante. A segunda semana em diante é o pico de produção de leite, e com isso eu tenho menos perdas ao pé e melhor GPD. Aqui, gente, é só um detalhe que eu quero falar para vocês. Nos casos de sistema, sabe aquele sistema de arraçoamento que é à vontade, onde tem o cano e a fêmea vai comendo e vai caindo? A gente tem que entender que é ótimo, né, para ajudar em mão de obra e tudo mais. Só que ele não anula a necessidade do funcionário ir lá e estimular a fêmea a levantar, seja por levantar, bater ali na grade mesmo, ou estímulo sonoro. Porque a fêmea não dá valor, gente. Ela fica deitada quase que o dia inteirinho, ela nem liga para a ração. Então, assim, você acha que a fêmea está comendo lá os seus 8, 9 quilos, ela malha está ligando para a ração. Então, você tem que estimular. E tem a questão da água também. Precisa estimular o consumo de água para ela consumir bem a ração. Pode ir. Gente, para terminar agora, eu vou falar sobre o último problema que causa diminuição na produção de leite. E ninguém aqui, quase ninguém, sabe porque passa despercebido. Então, assim, distúrbios hormonais. Primeiro, inibição do reflexo de ocitocina. O que é esse negócio de inibição do reflexo de ocitocina?
É quando, gente, o hormônio da ocitocina, além dele ejetar o leite, ele é o hormônio do bem-estar da fêmea, da habilidade materna. Então, se ela está passando por uma situação de estresse ou de dor, os hormônios responsáveis por esse estresse e essa dor, que eles vão causar uma inibição da liberação de ocitocina. Eles são inimigos, digamos assim. Então, o cortisol alto não vai liberar essa ocitocina para o leitão mamar. É os casos que o leitão ele começa a mamar na fêmea e não tem a descida do leite, por ela estar nervosa. Eu até costumo falar nas granjas, sabe aquele ditado dos nossos avós? Ah, a mulher não pode passar nervoso porque seca o leite. Não é que seca o leite, é que o leite não desce. Isso acontece para a fêmea suína e para a mulher também na amamentação. Pode ir. Então, eu vou falar para vocês quais são as situações mais comuns. Estresse. Quais são as situações que mais tem estresse na fêmea? Ah, eu precisei fazer uma mãe de leite, uma fêmea morreu, então eu preciso fazer uma mãe de leite, ou uma mãe de refuguinhos, ou uma mãe de nascidos. Conduzir a fêmea de maneira bruta ou violenta. Eu já estressei a fêmea antes dela entrar lá e dar mamar para os leitões. Então, eu tenho que evitar isso. Outra coisa, não realizar nenhuma estratégia para a fêmea não identificar que os leitões não é dela. Então, o pessoal está usando muito ocitocina para fazer mãe de leite, porque estressou a fêmea. Então, como a gente evita isso? Tem algumas estratégias para você evitar que ela perceba que não é dela. Ou você mistura um pouquinho os leitões que é dela com os que vai vir, para pegar o cheiro. Ou você passa algum produto que tira o cheiro. Você precisa usar alguma estratégia que seja eficaz para isso. Porque daí a fêmea chega já num ambiente diferente, ela vê os leitões dela, já se sente melhor, ela se sente mais segura para deitar e dar mamar para eles. Outra coisa, realizar mãe de leite de refugos curativa com leitões em estado avançado de refugagem. Vai adiantar, nesse caso aqui, eu misturar os leitões, eu jogar produto, porque senão a fêmea ela vai ver no olho ali que não é dela. O leitão dela era bonito, do nada vem uns leitão feio ali. Então ela percebe que não é dela. Então não posso pegar leitões em estado muito avançado de refugagem, porque a fêmea tem tendência a não aceitar. E realizar a mãe de leite em mais de 2 etapas. Complicações pós-parto. Dor, né? Então, quais são os casos de dor mais comuns? Toques que são feitos de maneira errada, ausência de medicações ou protocolo incorreto da medicação de acordo com o que a fêmea tem. Então, eu não posso deixar a fêmea sem medicação, porque se ela tiver com dor, ela pode estar com a inibição da ocitocina e atrapalhando a descida do leite. E machucado nos tetos devido ao desgaste incorreto dos dentes na leitegada. Pode ir. O último distúrbio hormonal. Feedback negativo na produção de ocitocina endógena. Parece até um palavrão isso daí. O que é isso? É quando a produção de ocitocina da fêmea, aquela que sai do corpo dela, é prejudicada. Eu vou explicar para vocês como ocorre. Em casos de uso indiscriminado de ocitocina, e graças a Deus, hoje o pessoal está mais conscientizado com isso, usando só se precisa, né? Então, no caso que eu vou lá, a fêmea está parindo, e ela está com contração, e eu vou lá e faço uma ocitocina porque quero agilizar o parto. O que vai acontecer com o organismo dela? Ela já tem ocitocina, certo? E eu fui lá e mandei mais para ela. O corpo dela vai falar, opa, eu tenho uma produção exagerada aqui de hormônio, de ocitocina, eu preciso equilibrar isso. Aí, o que ele faz? Temporariamente, ele para de produzir ocitocina para equilibrar. E aí, eu vou atrapalhar, eu vou desregular toda a produção hormonal e quando que vai voltar a funcionar de maneira normal a descida do leite? Eu não sei, pode ser 1, 2 horas, depende da quantidade que estava exagerada ali no organismo. E qual que é a possível consequência disso? Menor ejeção de colostro e leite, né, por causa que eu inibi ali a produção de ocitocina, maior estresse. Por que maior estresse e menos habilidade materna? Porque a ocitocina é o hormônio responsável por isso, bem-estar e habilidade materna. Se eu prejudico isso, eu tenho uma fêmea mais estressada, que tem mais chance de esmagar leitões e com menor habilidade materna. Pode ir. Agora, para finalizar, né, só para a gente recapitular tudo que foi falado, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, né, para praticar na granja de vocês? Produção de leite. Para eu ter uma boa produção de leite, otimizar minha produção de leite, eu tenho que investir na água, consumo de ração de qualidade, estímulo dos leitões. Não adianta a fêmea estar comendo a melhor ração do mundo, bebendo 50 litros de água se não tem estímulo, ela vai secar igual. Então, é extremamente importante o estímulo e com vigor dos leitões. Sanidade da matriz. E outro ponto que eu não entrei em detalhes é a boa formação do aparelho mamário. Então, eu tenho que investir numa boa conformação de aparelho mamário para que essa fêmea tenha bom colosso e produção de leite. Pode começar. E é isso, gente. Obrigada.